Bom dia a todos. Depois da introdução às igrejas orientais, feita num vídeo anterior, agora chegamos a falar da Igreja Maronita e, sobretudo, da Mariologia dentro desta Igreja Oriental Católica. Então, tem um curso já enviado a todos, mas gostaria agora apresentar, então, segundo, são muitas páginas. Então, a Igreja Maronita vamos falar da fundação e da história, não faz parte da prova. Esta história da Igreja Maronita, nem no curso também que foi dado na página 46 até 64 não fazem parte. Então, as primeiras páginas do curso, que são 64 páginas, não fazem parte da prova, são somente coisas que podem conhecer, mas que podem ler também, aliás, mas não é preciso estudar. O que para mim importa estudar é a Mariologia, se começa na página 65 do curso. Então, quando falamos da fundação, a palavra maronita vem de São Marum, que morreu no ano 410. Maronita de São Marum, como franciscano de São Francisco, mas, enfim, São Francisco não fundou uma igreja oriental católica, ele fundou uma ordem religiosa, mas é bom saber que no século IV, até no ano 410, viveu um certo Marun, São Marun, na Síria, na Pâmia, perto de Alepo atual. Ele se tornou eremita e instituiu um grande mosteiro, e a vida dele é caracterizada pela vida sem teto, quer dizer, sem ter uma casa, um teto, ele viveu no ar livre. Também foi esta fundação deu a que muitas famílias se juntaram àqueles monges discípulos dele para rezar. Aí começamos a ter um mosteiro com famílias. Vamos esperar mais ou menos 300 anos, quando no final do século VII, o monge João Marum, que foi enviado a Roma, estudou, conheceu o Papa, enfim, ele se tornou bispo e foi designado pelo Papa no século VII como patriarca João Marum. Estamos falando no ano 685. Então, São Marum faleceu no ano 410. O patriarcado foi instituído pelo Papa no ano 685. E o primeiro patriarca foi São João Marum. Se tornou santo, com certeza, no final do século VII. Aí ele faleceu no ano 707, quer dizer, exatamente 300 anos depois de São Marum. Mas, então, a partir do século VII, começamos a ter bispos, padres, monges e famílias leigas, pessoas leigas que estão rezando junto com aqueles monges. Aí começou o que se chama uma igreja católica oriental, chamada Maronita pela igreja
de Roma, católica apostólica romana, ligada sempre a Roma. Este patriarca do século VII é chamado patriarca de Antioquia dos Maronitas. Patriarca maronita de Antioquia de todo o Oriente. E desde então até hoje, temos sempre um patriarca, vários bispos, padres, paróquias, temos também instituições religiosas e muitas as famílias nossas. Por isso, uma igreja é assim instituída desde aquele século até hoje, deu ao mundo vários santos. São Charbel, que é mais conhecido, mas também deu Santa Rafca. São Charbel foi canonizado pelo Papa Paulo VI no ano 977. Temos também Santa Rafca canonizada pelo Papa João Paulo II. Temos São Abdallah Hardini. Temos, enfim, muitos santos no Líbano e no Oriente Médio que são canonizados pela Igreja de Roma. Com certeza, nós não canonizamos ninguém. Não cabe à Igreja Maronita canonizar. Ela apresenta o pedido, como todos os pedidos que chegam ao dicastério das causas dos santos, aí se tornam santos. Como falamos, sabemos, esta fundação e história da Igreja Maronita deu que nunca se separou de Roma, mas ela tem uma liturgia própria. Aí, falando da liturgia maronita, em azul, página 46, no documento que já enviei a todos, também que não faz parte da prova, são somente, preciso saber que esta liturgia oriental é tão importante, porque esta liturgia, ela conserva o aramaico siríaco como língua falada por Jesus. Onde que usamos esta língua? Na missa, sobretudo na consagração do pão e do vinho, falamos as mesmas palavras faladas por Jesus na última ceia. E por isso, então, esta liturgia própria oriental, como todas as igrejas orientais, como falamos no vídeo precedente, temos várias igrejas orientais, tanto ortodoxas como católicas, então vários ritos. O que é um rito? O rito é uma expressão de fé numa língua diferente que é conhecida pelo povo, que reza deste jeito. Aí, então, este é o rito. Temos vários ritos orientais. Temos, então, um rito chamado maronita, tem orações próprias, missa diferente, mas sempre a missa tem que respeitar as duas partes. A primeira parte é aquela palavra, liturgia da palavra, a segunda parte é a liturgia dos sacrifícios, ou da apresentação do pão e do vinho, da consagração do pão e do vinho. Queridos irmãos e irmãs, até a página 64 do curso que já enviei a vocês, que fala da fundação da história da Igreja Maronita, da liturgia maronita, tudo isso não faz parte do curso a estudar. Nosso curso se chama a Mariologia na liturgia oriental, na liturgia e na tradição oriental. Neste caso, então, aqui começa o que precisamos expor e explicar a partir da página 65 no seu material que está em suas mãos. Vou falar de 6 ideias da Mariologia maronita. Número 1, as festas do dia 15. São 3 festas tão importantes, dia 15. Depois temos outras festas. Então, este primeiro assunto, as festas de Maria na Igreja Maronita. Segundo assunto, ícones. Temos 2 ícones importantes. Aquela Nossa Senhora de Ilis, vou falar dela, do Líbano também. E também, no final, vou falar do canto tão conhecido, Ó Mãe de Deus, para resumir no final a teologia mariana. Começamos com, então, a primeira ideia, as festas do dia 15,
15 de janeiro, Nossa Senhora da Semente. 15 de maio, Nossa Senhora da Colheita do Trigo. E 15 de agosto, chamada Nossa Senhora da Videira, mas também de Assunção. Nossa Senhora da Assunção, como chama toda a igreja. Mas esta festa é tão antiga, antes da proclamação do Papa Pio XII, no ano 1950, do dogma da Assunção. 15 de agosto é uma festa no Oriente tão antiga, se chama também Nossa Senhora da Videira. Por os católicos da cidade que dirijam empresas ou trabalham em escritórios, a festa Nossa Senhora da Videira pode parecer uma celebração agrícola de uma época anterior. A festa é uma das três festas marmonitas. Então, uva, agosto, 15 de janeiro, então, falando de sementes, mas colheita do trigo, 15 de maio, e as uvas, videira, uvas, 15 de agosto. Em cada divina liturgia, rezamos este hino durante a procissão das ofertas. Aleluia! O Cristo disse: Eu sou o pão da vida, vim do seio do Pai salvar o mundo, aceitou-me o seio puro de Maria, a Santa Virgem. Como o grão de trigo na terra fértil, tornei-me, é Cristo que está dizendo, sobre ao dar bom alimento e pão da vida. Ofício divino maronita, oração matinal, memória da Virgem Maria, acrescenta ainda mais, descrevendo Maria como o jardim que deu ao mundo o fruto da vida. Este forte simbolismo do ventre de Maria como sementeira de Cristo entrelaça o seu papel na encarnação de Cristo com o tema das colheitas saudáveis, da colheita frutífera. Cristo, neste caso, é a colheita final, uma fonte de luz e de vida a ser louvada e adorada. De ponto de vista científico, a investigação demonstra há muito tempo que as células do bebê permanecem no útero da mãe durante toda a vida, mesmo muito depois do parto. Isso faz parte da ligação entre mães e filhos e liga ainda mais Maria a Cristo, atuando como jardim e como terra boa. O ventre de Maria teria carregado as células de Cristo, a boa colheita. Cada uma das três festas marianas maronitas concentram-se em uma parte específica da agricultura: sementes, trigo e uva. Não é preciso dizer que o trigo dá a farinha que se torna pão e corpo de Cristo, uva se torna vinho, que se torna sangue de Cristo. Então, este corpo e sangue de Cristo vem de Maria. Maria, a mulher eucarística. O trigo que cresce a partir das sementes torna-se o principal ingrediente do pão e as uvas tornam-se vinho. O mesmo pão e vinho que se tornam corpo e sangue de Cristo durante a divina liturgia dados aos católicos para perdão dos pecados para a vida eterna. Então, isto cria uma ligação profunda entre Maria, a colheita e a Eucaristia. O trigo, as uvas, tornam-se a Eucaristia. Então, como um bebê no ventre de sua mãe cresceu, tornou-se luz e vida. O papel de Maria como mãe de Jesus era protegê-lo, nutri-lo, enquanto estava no seu ventre. O papel que agora foi levado às colheitas que se tornarão corpo e sangue de seu filho. Maria é a terra boa que nos nutre e protege como nossa mãe. Então, os católicos podem recorrer a Maria através da sua intercessão, rezar pela sua proteção sobre as suas colheitas, sejam elas campos literários de trigo, algo simbólico que exija a cuidadosa proteção e cuidado de uma mãe. Este número 1, as festas do dia 15. Outras festas no calendário maronita para Maria. Dia 2 de fevereiro, a apresentação de Jesus ao templo é chamado também Purificação de Maria. Esta festa vem 40 dias depois do 25 de dezembro. Esta festa, aliás, mundial na Igreja Católica. Mas o que importa, se chama também Purificação de Maria, segundo a lei judaica do Antigo Testamento, a mãe fica 40 dias proibida para entrar ao templo. Purificação da mulher, depois de 40 dias, pode voltar ao templo.
25 de março, festa da Anunciação, 9 meses antes de 25 de dezembro. 25 de março, o anjo fala a Maria vai conceber, e 9 meses depois Jesus vai nascer. Temos em maio, primeiro domingo de maio de todos os anos, é a festa de Nossa Senhora do Líbano, é festa instituída no ano 1908. 50 anos as aparições de Lourdes, e então 54 anos a proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Festa Nossa Senhora do Líbano. Sempre em maio. 15 de agosto, como falei, Nossa Senhora da Assunção, mas festa precedida por uma semana de jejum e de abstinência, para, indicado assim pelo patriarca atual, de fazer uma semana de preparação para esta festa, chamada Nossa Senhora da Uva, da Videira, Nossa Senhora da Assunção, preparada por uma semana de abstinência, jejum. Jejum de abstinência. 8 de setembro. Por que temos, assim, uma preparação de abstinência antes? As grandes festas sempre são precedidas, assim, de certas mortificações, como, por exemplo, a Páscoa, de algumas 40, 50 anos de abstinências, de mortificações. 8 de setembro, a Natividade de Nossa Senhora, que vem 9 meses depois de quê? De 8 de dezembro. Temos também esta festa, 8 de dezembro, que é Imaculada Conceição. Então, quando foi concebida pela mãe, pelo ventre da mãe dela, Ana, Joaquim, Ana. 9 meses depois de 8 de dezembro, vem a Natividade de Maria. 9 de setembro, segundo o calendário maronita, e não romano, é a festa de São Joaquim e Santa Ana, os pais de Maria. E 26 de dezembro, esta é uma festa tão especial, se chama depois de 25, que depois do Natal, temos, antes de Santo Estevão. Santo Estevão é colocado no nosso calendário no dia 27 de dezembro. O que é esta festa de Maria, dia 26? Cumprimento de Nossa Senhora por ter dado à luz um filho. Então, eu preciso comprimir a mãe, porque ela já tem um filho. É tão importante, tão linda esta festa de cumprimento, dia 26. Os meses de Maria são maio e outubro. Aliás, muitas igrejas fazem isso. E o dia de Nossa Senhora é quarta-feira do tempo ordinário. Não é sábado, é quarta-feira no tempo ordinário. Agora vamos a ícone, então vamos ver duas ícones. Primeira, Elis, no mosteiro Nossa Senhora de Meifuk, que está em Biblos, montanha de Biblos, montanha de Isbei. Nas alturas da região de Isbei, encontra-se o tesouro precioso, ícone mais antigo conhecido pela Igreja Maronita. O padre, patriarca, beato, Pedro Duay, em seu livro História dos Maronitas, afirma que este é o ícone da Senhora Mãe da Luz para os Maronitas, conforme mencionado do um livro mais antigo maronita, contemporâneo, chamado Al-Huda, com a imagem de Nossa Senhora de Elis. Um outro padre, chamado Abdu Badawi, da Ordem Libanesa Maronita, nos informa que este ícone foi encontrado na sede patriarcal maronita da região de Meifuk, Ketara, a montanha de Biblos, no mosteiro Nossa Senhora de Elis. Ele acompanhou os patriarcas, este ícone acompanhou os patriarcas desde 1121 até 1440, 3 séculos, quando estes patriarcas se mudaram para o vale de Canubim, deixaram Meifuk, era uma sé patriarcal, a montanha de Biblos, Elis, a montanha de Meifuk, Ketara. No século XV, 15º século, os patriarcas mudaram de sé para Canubim, o Vale Santo.
Após a sua partida, o ícone permaneceu guardado em uma caixa, mas foi exposto a muitos fatores negativos devido à falta de uma conservação adequada, como incêndios que o danificaram, especialmente na parte inferior, além de outros danos. A restauração deste ícone foi feita pelas irmãs carmelitas da unidade de Harissa, especializadas nesta área, e levou cerca de 6 anos, começando em 1985, terminando em 1990, mais ou menos. No entanto, quando iniciaram os estudos laboratoriais e as radiografias da imagem, a surpresa veio. Pintura contém várias camadas de tinta sobrepostas, sendo a mais antiga datada do século X. Então, este ícone volta ao século X. Isso a torna uma verdadeira riqueza histórica, intelectual, artística, um grande patrimônio. Antes de ser restaurada, sua idade era desconhecida e considerava-se que tinha sido pintada no máximo há 200 anos. Mas, graças aos estudos e tratamentos realizados, descobriu-se que é o ícone maronita mais antigo do Líbano e das terras da diáspora. 3 elementos essenciais do ícone merecem destaque. O primeiro é que o Sol e a Lua que estamos vendo neste ícone, visíveis na parte superior, simbolizam que a Virgem Maria é rainha da noite e do dia, quer dizer, de todos os dias. No entanto, esse símbolo se transformou ao longo do tempo, após as várias restaurações realizadas, em 2 anjos no topo, na 10ª camada de ícone, o que pode ser uma influência ocidental. Segundo elemento é a presença de 3 estrelas, uma na testa da Virgem, outra em seu ombro direito, e a terceira é Jesus, que é a estrela que ela carrega em seu braço esquerdo, simbolizando a concepção imaculada. Terceiro elemento é a predominância dos cores azul e terra na imagem. No contexto da iconografia, o azul simboliza a eternidade e o tom terracota representa tudo que é transitório. A Virgem, neste ícone, combina ambas as cores, o que indica que Deus a vestiu com o azul para ser a mãe do Filho de Deus. Além disso, é possível notar um halo ao redor da cabeça da Virgem, composto por 12 peças de moedas inspiradas do livro Apocalipse, que descreve a mulher vestida com o sol, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, com a lua debaixo dos pés, assim no Apocalipse. Ela é a nova Eva que trouxe a vida. Vale ressaltar o que o design básico mostra a imagem da Virgem direcionadora, do tipo siríaco antigo, que remonta às primeiras gerações cristãs. Outra característica siríaca é o lenço ao redor da cabeça da Virgem Mãe de Luz. Cabe destacar que este ícone é uma cópia do ícone original. Então, quando falamos daquele braço, ombro direito, para falar da ternura, do grande amor que ela tem para todos os homens, porque do lado ombro esquerdo temos Jesus. Outra ícone mais recente é aquela Nossa Senhora do Líbano. Está escrito lá em árabe, Mãe de Deus, Nossa Senhora do Líbano. Então, à direita, Walidat, Mãe de Deus, à esquerda, Deus, embaixo, Nossa Senhora, Lebanon, Líbano. Agora, vamos explicar um pouco este ícone, pintado pelas freiras também do Carmelo de Theotokos da unidade Harissa, perto da Sé Patriarcal Maronita, no Líbano. É um ícone de Nossa Senhora do Líbano que segue os princípios da arte iconográfica em termos de formas, cores, dimensões, símbolos e outros elementos. Este ícone é feito após jejum e oração, a partir de materiais naturais, como gema de ovo, pele de coelho e outros,
para indicar que toda a natureza participa da criação deste ícone. Ela serve aos propósitos de adoração e eleva a vida daquele que a observa de questões terrenas para questões espirituais. Representa um estado celestial onde nem o espaço nem o tempo o limitam. Não encontramos dimensões harmoniosas. Por exemplo, notamos que a torre é irregular e a pessoa da Virgem é maior que o normal. E a luz emana dela está nela. A celebração litúrgica acontece fora do tempo, por exemplo. Por isso, este ícone foi pintado com base nos símbolos da Virgem Maria em nossa tradição maronita, inspirado na oração Ó Maria, Rainha das Montanhas e dos Mares, do venerável patriarca Elias Huayek, fundador do santuário do ano 1908, o santuário de Nossa Senhora do Líbano. A estátua da Virgem Maria domina a metade superior do ícone, encimada pela inscrição Mãe de Deus, como falei, Nossa Senhora do Líbano. Porque nossa veneração à Virgem deriva de seu relacionamento com o Senhor Jesus. Nós a honramos porque ela é Mãe de Deus. São 10 características deste ícone que vou agora expor. Primeira característica, a Virgem está imersa em uma atmosfera de ouro, símbolo de glória e eternidade. Segunda característica, está vestida de branco e dourado. O branco é o sinal da pureza para aquele que foi concebido sem mancha, enquanto as listras douradas simbolizam a glória e a dignidade daquela que é cheia de graça. Seus cabelos estão cobertos por um fino véu sob a sua cabeça branca. Sobre a sua cabeça. Então, fino véu. Refletindo a brancura das montanhas do Líbano, coberta de neve no inverno, cuja pureza rivalizava com a neve do Líbano, é outro símbolo da Senhora que foi concebida sem pecado. Quarta característica, observador do seu rosto, em seus traços calmos, vê um símbolo de ternura de uma mãe. Suas mãos abertas, um símbolo de intercessão, presença constante e prontidão para servir. Seus braços estendidos, bom, Imaculada Conceição, igual assim, não, ela está sem Jesus, mas também braços estendidos como ramos de cedro, um triplo convite. O que são? Um convite à adoração ao seu Filho Divino, Jesus Eucarístia, que sempre aparece no altar do templo. Mãe de luz. Segundo convite, para abraçar todos os residentes expatriados libaneses, até mesmo as crianças de todo o mundo, para que permaneçam em seu braço, firmes na fé, seu Filho Jesus. Também, terceiro convite, para todas as igrejas, católicas e ortodoxas, representadas pelos patriarcas vizinhos, o maronita, estou falando do lado esquerdo, o armênio, o siríaco, o latino, o copta, o melquito, o caldeu, o servo do templo, o sacerdote armênio, um grego chamado tudo isso chama a unidade. Eles, direito dos dois lados, direito e esquerdo, esses bispos, eles voltam os olhos para ela e a chamam como grande prazer, rainha do Líbano de todo o Oriente. Esses patriarcas bispos, com Maria, formam com a variedade de cores suas vestes cristãs, um arco-íris que reflete a beleza da unidade na diversidade da igreja. Quinta característica deste ícone é a rainha do céu e da terra. Sua coroa e sapatos roxos simbolizam sua dignidade como rainha pura, coroada de glória e com as mãos estendidas para o fluxo de bênçãos celestiais, enquanto os olhos de todos a contemplam. Sexto característica é uma arca da aliança, casa de ouro, representada pelo ouro que a envolve e pelo templo da Mãe da Luz, que se tornou a casa de sacrifício no santuário.
Sétima característica é a torre de marfim, representada pela torre. Simboliza força, solidez, glória e grandeza. Também simboliza brancura e pureza. Todos esses símbolos apontam por excelência para Nossa Senhora Virgem Maria, é mais puro. É claro que o marfim é a mais sólida, poderosa diante do inimigo de nossas almas e qualquer outra arma. Seu trono é maior que os tronos dos reis e grandes homens. Oitava característica é o lírio espiritual e rosa secreta, representados pelas rosas e lírios nas laterais do templo. Nono, é a fonte da vida, representada pelos rios que dela fluem das montanhas. E última característica é o cedro do Líbano, representado pelos cedros das montanhas. Este ícone, quem não pode não cantar o que falou, o que cantou, escreveu o honrado patriarca, que é venerável, agora estamos esperando a beatificação próxima dele, patriarca Elias Lahuai, que ele escreveu esta oração, dizendo a Nossa Senhora do Líbano: ó Maria, rainha das montanhas e dos mares, e rainha do nosso amado Líbano, cuja glória te foi dada, da qual quisesse ser símbolo, ó Virgem, cuja pureza é tão doce quanto a neve do Líbano, cuja fragrância de pureza é tão fragrante quanto as flores do Líbano, cuja altura é como os cedros do Líbano, interceda por nós. Vamos voltar a quinto, o canto ao Mãe de Deus. Este canto, o canto Mãe de Deus, é mais cantado na liturgia maronita, nas festas e nas venerações a Nossa Senhora. Volta ao início dos maronitas, volta aos séculos primeiros do início do maronita. Ó Mãe de Deus, ó misericordiosa, ó tesouro de misericórdia e auxílio, você é nosso refúgio, em você está nossa esperança, interceda por nós. Ó Virgem, tenha compaixão dos nossos mortos. Este se diz à parte. Agora a resposta é na Assembleia que responde, começa assim: e mesmo que seu corpo esteja distante de nós, ó Virgem Nossa Mãe. Por que o corpo? Porque estamos falando da Assunção desde os primeiros séculos da vida maronita. Não estamos falando da Assunção agora, como falei, no ano 950. Então, o canto continua. E mesmo que seu corpo esteja distante de nós, ó Virgem Nossa Mãe, suas orações nos acompanham, estão conosco e nos protegem. Pelo mérito daquele que a honrou sobre os mundos, quando dele surgiu uma manifestação clara, peça a ele para os pecadores. Misericórdia para a eternidade dos eternos. Você é nossa mãe e nossa esperança. Você é nosso orgulho e refúgio. Junto a seu Filho, interceda por nós, para que ele perdoe nossos pecados com sua misericórdia. Última estrofe. Não nos desampare, ó misericordiosa, ó repleta de todas as bênçãos, mas salve todos os seus servos, para que possamos lhe agradecer por toda a eternidade. Então, este canto é tão importante para saber, e depois chegamos ao sexto e último ponto. Bom, depois destas coisas, o que podemos falar da teologia mariológica, da teologia de Maria para os maronitas? O que podemos concluir dos textos marianos maronitas de uma perspectiva teológica espiritual? Quais são as ideias básicas nas quais devemos nos concentrar? São 5 ideias que vou falar agora. Eu vou citar. A primeira, maternidade divina. Não há dúvida de que a ideia dominante em todos os textos é a maternidade divina da Virgem. Embora as expressões variam, essa crença permanece clara e notavelmente proeminente. A Virgem é Mãe do Salvador,
Bendito seja aquele que te conciliou para ser sua mãe. Bendita, vinde, cantamos-lhe glória e more sua mãe. Você merece ser mãe, porque o segredo de suas palavras foi completado por aquele que nasceu seu ventre. Porque a divindade desceu, habitou no templo por os seus membros. A mãe virgem que te deu a luz em sua virgindade, agradecemos ao filho que nasceu em sua pureza. Então, enfim, estes 23 passagens nas quais a Virgem é mencionada como Mãe de Deus encarnado, Jesus Cristo, são suficientes para concentrar nosso pensamento mariológico na primeira e mais importante verdade fundamental da teologia mariológica. Estas são baseadas na maternidade divina da Virgem Maria, pedra angular de todo o discurso teológico, de toda representação iconográfica autêntica da Santíssima Virgem. Então, a Theotokos, quer dizer mãe da divindade, mãe de Deus, mãe divindade, é sem dúvida a expressão mais destacada do dicionário mariano. Ela se enquadra na teologia da encarnação, que foi tema dos primeiros concílios, Niceia, Efésio, Calcedônia e outros. Segunda ideia, a dimensão trinitária. Então, primeira ideia, a maternidade divina, a relação com a Trindade. Encontramos um eco desta dimensão na vida de Maria, nos textos partilhados, incluindo um versículo na sexta-feira à noite que diz: todos os povos e nações, vinde e cantemos glória ao Pai que enviou seu Filho a Maria, agradecemos ao Filho que nasceu sua pureza, nós nos precisamos ao Espírito que a preservou sem dano. Então, vamos Lumen Gentium, que diz no 56, não é de tudo estranho que seja um costume bem estabelecido entre os santos padres chamar Maria Mãe de Deus, toda santa e livre de toda mancha de pecado, como se o Espírito Santo a tivesse formado e feito dela uma nova criação. Então, esta ligação com a Trindade. Terceira ideia, a dimensão bíblica dos textos marianos maronitas. O que dá grande profundidade bíblica teológica aos textos marianos maronitas é sua menção clara e constante de passagens bíblicas, ou sua alusão a passagens que apoiam crenças e ideias relacionadas a Jesus Cristo, a Virgem Maria. Vamos agora rever algumas dessas referências bíblicas que merecem um estudo detalhado à parte. Cristo. Lemos na noite avançada de domingo, Davi a chamou de erva da terra, Zacarias chamou de epifania, João chamou de cordeiro, Isaías chamou de maravilha, bendito seja aquele que apareceu e cumpriu as palavras dos profetas. O que falaram os profetas? De Cristo. Maria é ligada a Cristo. B. A Virgem. Vem em paz o bendito vaso novo de Eliseu, em que se tornou doce o fel que a serpente soprou entre as árvores. Vem em paz a nuvem encarnada que o profeta Isaías viu. Vem em paz a cidade da qual Davi disse, como a erva que nela cresce desde os tempos antigos e nos anos. Então, temos várias frases da liturgia do ofício divino, da liturgia das horas. Os profetas, patriarcas, juízes que trataram a Mãe de Deus em suas profecias são Eliseu, o rei Davi, o profeta Moisés, Isaías, o profeta, o rei Salomão, profeta Ezequiel, Gedeão, o juiz, Jacó, terceiro patriarca do Antigo Testamento, e do Novo Testamento temos Lucas, o evangelista. Quanto aos títulos mencionados por Davi, Zacarias, João Batista e Isaías. Então, na noite avançada do domingo, vamos ler isso. Cristo foi chamado a erva da terra, a aparição, a epifania, o cordeiro, a maravilha. Na noite de domingo, ele é a árvore da vida, o fruto que dá vida, e o ancião das gerações. No domingo de manhã, ele é orvalho celestial. Quanto à Virgem, ela
e o novo jarro de Eliseu. O povo da cidade disse a Eliseu: a localização da cidade é boa, como o seu senhor vê, mas sua água é ruim e a terra é estéril. Ele disse: traga-me uma bacia nova e coloca sal nela. Segundo o livro dos reis. Eles, capítulo 2, eles o surpreenderam com isso, então ele foi até a fonte, jogou fora o sal e disse: assim diz o Senhor, eu curei essas águas, não haverá mais morte nem seca nelas. Assim as ficaram curadas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu falou. Eliseu, o profeta, depois de Elias. Sabem disso do primeiro livro, segundo livro das Reis. Maria é a nuvem encarnada, segundo Isaías 18. Estou assentado no meu lugar e medito como no calor do dia e como numa nuvem de orvalho no calor de estio. Maria, a cidade de Davi, chamou Davi cidade, habitou dentro de Jerusalém, edificou ao redor dela de alto a baixo, haverá abundância e justiça na terra, sua produção estará no cume das montanhas, eles se moverão como o Líbano, os habitantes das cidades florescerão como a erva da terra. Ela sarça a dente de Moisés, capítulo 3 do Êxodo. O anjo do Senhor aparece a Moisés numa chama de fogo do meio da sarça. Ele olhou, eis que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Então Moisés disse: eu me verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Maria é o paraíso trancado, minha irmã noiva, um jardim fechado, uma fonte encerrada, uma fonte selada, como diz o livro dos Cântico dos Cânticos. Ele é o velo, ela é a escada, é a porta trancada. Então, toda geração darão bem-aventurança, porque desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, como diz no Magnificat. Sabe-se que a maioria desses títulos bíblicos marianos tem um sabor agrícola para o Maroni. Memória da Virgem. A palavra do crono em siríaco, memorial, se lembrar, e dahar, ambos carregam significados profundos integrados que a Bíblia usa em mais de um contexto. Na manhã de domingo, nós dizemos: na memória de Maria, mãe do nosso Salvador, memória do crono, memória de Maria, mãe do nosso Salvador, o céu, a terra, os anjos, filhos dos homens, alegram-se, eis que os membros dos justos e dos justos se regozijam em seus túmulos e cantam glória, ação de graças da bendita lembrança, por suas orações que a terra e todos os seus habitantes sejam preservados. No dia teu memorial, ó bendita Maria, os céus se alegrem e exultem, a terra salta, se alegra, porque o fruto que brilhou de teu ventre arrancou os espinhos plantados pelo maligno, arou a terra das maldições, arrancou dela o odiado espinheiro e plantou nela a esperança e amor. Bendito seja aquele que te escolheu para ser sua mãe. Na quarta-feira, hora sexta, lemos no abençoado dia de memorial, porque quarta-feira é dia de Nossa Senhora. O fiel juramento de fidelidade se regozije e seja feliz, que a glória seja elevada àqueles que ficaram satisfeitos com ela, que brilharam com ela e cuja memória foi ampliada. E quinta ideia desta teologia que estamos falando, a importância do hino Magnificat, a minha alma engrandece ao Senhor. Entre os títulos dados a Maria nos textos estão Virgem, abençoada, filha de Davi, filha dos justos, mas a atmosfera do Magnificat é revelada pelo uso 5 vezes da palavra abençoada, 5 vezes. O abençoada és tu. E lemos na manhã de segunda-feira, junto com este hino bíblico: a Deus pertencem todas as gerações, que a maior bênção seja dada a ti, ó Virgem Santa, que te tornaste mãe para Deus.
Qual é a conclusão desta Mariologia maronita? À luz da metodologia científica que seguimos na análise de 30 textos marianos, que eu já fiz, no Shime, se chama Shime. Shime quer dizer o livro de oração maronita, em comparação com os manuscritos do Museu Britânico do século XIII, é apropriado resumirmos nossas ideias, propostas e conclusões da seguinte forma. O que chama a atenção nos 30 textos mencionados, mencionei quase 30 textos aqui, é a dimensão bíblica que sustenta e enriquece os títulos marianos, a maioria dos quais tem um sabor agrícola. Isto significa que os pais antepassados maronitas tinham um conhecimento preciso da Bíblia Sagrada, de modo que os textos litúrgicos maronitas se tornaram uma mistura coordenada, espontânea de palavras e expressões compostas pelos pais a partir de passagens bíblicas. Aqui vale a pena notar o tamanho do Antigo Testamento nesse estilo bíblico característico. Segunda ideia. O Rosário Maronita não é uma oração moderna ou inovadora. Suas raízes estão profundamente enraizadas na história, na tradição manuscrita. Esta amostra de textos com os quais, 30 textos, com os quais lidamos, é uma evidência clara disso, remontando ao século X, XII e XIII, o manuscrito que vemos. Pelo meio dos textos e comentários, emerge uma teologia mariana equilibrada e profunda, na qual não há espaço para o culto superficial. É uma teologia baseada na maternidade divina da Virgem, proclamada no Concílio de Éfeso no ano 431. Theotokos se ramifica em outros temas que são consistentes e complementam a sólida fundação. E última ideia, a quarta, ideia rica central do trono de memória de Nossa Senhora, atraiu uma variedade de ideias nos textos e a expressão litúrgica da celebração mariana do livro das horas, Liturgia das Horas, de Shime, sem estar vinculada a uma festa ou ocasião mariana em particular. Então, em todas as orações, sem precisar ter uma festa particular. Queridos irmãos e irmãs, já vemos as festas maronitas de Maria, dois ícones importantes sobre Maria e uma teologia, o canto Ya Umallah, o canto, ó Mãe de Deus, é a teologia baseada, como falei no final, na Bíblia, nas festas da vida agrícola, e também no Concílio de Éfeso e em todas as outras coisas. Agradeço muito a atenção sua sobre este tema, a Mariologia na tradição e liturgia oriental maronita esta vez, e cabe a vocês, queridos irmãos, alunos, de continuar, então, estes aspectos na tradição oriental com outros ritos nas outras aulas que vão seguir. Fiquem com Deus.